Graça e paz a todos. Vamos continuar o nosso estudo textual agora no capítulo 9 do livro de Hebreus. No capítulo 8 nós vimos que Jesus, ele faz uma aliança melhor. Ele fala de uma aliança melhor, ele é um sumo sacerdote melhor que faz uma aliança melhor, não é? E agora no capítulo 9, ele vai detalhar aonde essa aliança, onde esse sumo sacerdote está. Vai falar de adoração no tabernáculo terreno e adoração no tabernáculo celestial, o tabernáculo onde Cristo está. Vamos ler então o capítulo 9? A minha tradução diz assim: ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado de lugar santo. Estavam os candelabros, a mesa, os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro, contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar de maneira detalhada. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida, de bebida, de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo de uma nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente purificados, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso da morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de isopo e aspergiu o próprio livro e todo o povo dizia: este é o sangue da aliança de Deus, que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios da sua cerimônia. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou no santuário feito por homens,
uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à maneira do sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quando então você lê o capítulo 9, você vai entender que sobre a lei de Moisés, o povo de Israel tinha um santuário, né? Um tabernáculo, um lugar de sacrifícios. E tinha um sumo sacerdote que servia como mediador, como intercessor pelo povo diante de Deus. O autor aqui já identificou Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Jesus, o ministro de um tabernáculo verdadeiro. No capítulo 9, agora, o escritor discute o serviço de Jesus nesse tabernáculo verdadeiro. Então, o livro de Êxodo registra a construção daquele antigo tabernáculo, a maneira como ele foi constituído. No capítulo 25 até o capítulo 30 de Êxodo, você vai ler tudo o que tinha que ter naquela tenda. Ela era basicamente uma tenda elaborada e dividida em duas salas. Uma sala maior e uma sala bem menor, que era separada por um véu, né, por um tecido. A sala maior era chamada de Santo Lugar. E a menor das salas era chamada de Santo dos Santos. Cada sala tinha os seus próprios móveis. E o escritor aqui aos Hebreus, né, ele menciona brevemente essas peças aqui do versículo 1 até o versículo 5. Você tem todas as peças dispostas em cada um desses cômodos. Os sacerdotes no Velho Testamento, eles entravam diariamente naquele lugar maior, chamado lugar santo, e ali era executado todo o serviço. Os sacrifícios pelo povo, as oblações, mas somente o sumo sacerdote, o sacerdote maior, o líder maior, ele podia entrar no Santo dos Santos e uma vez só por ano, no dia chamado Yom Kippur, o dia da expiação. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de um touro, oferecendo pelos seus próprios pecados, e depois entrava com o sangue de um bode, oferecendo pelo sacrifício, pelo pecado do povo, não é? Ele pegava esse sangue e aspergia sobre o propiciatório, a tampa da arca, não é? A Arca da Aliança, ela tinha uma tampa. Nessa tampa tinha 2 anjos, um de cada lado, olhando para dentro daquela pia, daquele propiciatório. E era ali naquele lugar que era despejado o sangue daquele animal. E a ideia seria essa. Era a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança toda de madeira, feita coberta de ouro. Em cima da Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança tinha a lei de Moisés, as tábuas da lei de Moisés, um pote com um pouco do maná que caía no deserto, o cajado de Arão que tinha florescido estava dentro da arca. E as tábuas da lei estavam ali também. A mecânica era mais ou menos essa, para você entender de maneira bem simples mesmo. No último dia do ano, né, no último momento ali da história daquele ano do povo israelita, no dia 10, parece, se eu não me engano, o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, desse lugar separado, e ali ele levava o sangue desse animal e colocava dentro daquela bacia, daquela pia que estava sobre o propiciatório, a tampa da arca. A mecânica seria, nesse último dia do ano, Deus vai olhar para dentro da Arca da Aliança e julgar todo o povo de Israel pela lei de Moisés que estava ali dentro da Arca da Aliança. Mas quando Deus olhava para a Arca da Aliança
para dentro da Arca da Aliança, com a lei de Moisés ali dentro, as tábuas da lei de Moisés ali dentro, para então julgar o povo de Israel, ele olhava para aquela pia e via o sangue daquele animal inocente, que não tinha nada com o pecado do povo, que tinha sido derramado sobre aquela pia. E então, a mecânica seria Deus olhando para a lei de Moisés, dentro da Arca da Aliança, no último dia do ano, para julgar o povo pela lei. Mas ele vê o sangue de um inocente que morreu no lugar daquele povo. Um sacrifício que morreu no lugar daquele povo. E por aquele sangue estar ali, então, daquele inocente naquela pia, naquela bacia, na tampa da Arca da Aliança, Deus não olhava para a lei, Deus olhava para o sacrifício, e o povo tinha o seu pecado expiado. Então, naquele último dia do ano, o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, fazia toda esse cerimonial. E se ele saísse vivo dali de dentro daquele Santo dos Santos, é porque Deus tinha aceito o sacrifício e o sacerdote. Ele saía vivo, então, dentro do Santo dos Santos, tocava aquele chifre de carneiro chamado shofar e declarava a todo o povo de Israel que o pecado deles tinha sido expiado. E começava um novo ano. Começava um ano novo para eles, e eles iam pecar tudo de novo, e no final do ano tudo ia ser feito novamente. Mas o sangue daquele animal inocente era uma sombra, uma alusão, né, ao sangue de Cristo, que de uma vez por todas seria o purificador do perdão, o purificador do pecado, trazendo o perdão para o povo de uma maneira definitiva. Então, se cada fim de ano o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos e fazer um sacrifício daquele inocente animal para que todo o povo fosse perdoado, fosse expiado o seu pecado, o sangue de Cristo, ele é melhor, mais eficaz, ele mesmo é o sumo sacerdote que oferece um sacrifício perfeito, que é o seu sangue, para o perdão completo, para que Deus esqueça o pecado da humanidade que aceitar o sacrifício de Cristo. É essa a mecânica. Então veja que nessa nova aliança do sangue de Cristo, o pecado não é só expiado, deixado de lado por um tempo. O pecado é perdoado. E o autor vai mostrar isso de maneira bem enfática para que os judeus convertidos ao cristianismo, né, esses hebreus aqui, a quem é destinado o livro, não voltem às práticas judaicas de oferecer no final do ano um cabritinho ali, o sangue de um cabritinho, para ter o seu pecado expiado, se eles tinham agora em Cristo o pecado deles totalmente apagado. Entre você ter um pecado expiado, deixado de lado, para depois nós conversarmos sobre isso, e você ter um pecado totalmente apagado, você trocar isso é uma coisa muito tola. Então esse Santo dos Santos, que um homem podia chegar na presença de Deus, mas era somente uma vez por ano, e só o sumo sacerdote, aquele que representava todo o povo, aquele que intercedia por todo o povo, e era exigido que ele defumasse toda aquela sala com incenso, que ele estivesse purificado por um sacrifício. Você lendo aí Levítico 16, você tem essa ideia clara. Você pode ler Levítico capítulo 16 e você vai entender exatamente isso, o que está proposto ali na lei de Moisés, como se seguia, né, esse ritual de expiação do pecado. Esse véu, essa cortina que separava o santíssimo lugar, né, o Santo dos Santos, do santo lugar, que era o tabernáculo, simbolizava o fato de que o caminho para se chegar a Deus, né, ali estava a presença de Deus, a arca da aliança, os querubins, né, a presença de Deus que era simbolizada pela arca da aliança, aquele lugar, ele ainda não estava aberto para o povo. Somente um intercessor, o sumo sacerdote, uma vez por ano, só uma vez por ano, entrava naquele lugar. Não estava aberto o caminho. Mas quando Jesus morre na cruz, você lendo ali Mateus capítulo 27,
versículo 51 ali em diante, você vai ver que quando Jesus morre na cruz, o véu, aquela cortina, ela se parte, ela se abre, ela é rasgada, né? E esse foi o modo como Deus mostrou que o acesso à sua presença agora, com a morte de Cristo, é um acesso possível. Agora ele está disponível a qualquer um que aceitar o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo sobre a sua vida para purificar de todos os seus pecados. Ele agora é possível, está disponível a todo mundo entrar na presença de Deus. A presença de Deus não está mais limitada a um sumo sacerdote, a um líder espiritual. Você tem acesso a Deus se você já aceitou Jesus como o seu Salvador. E é dentro disso que a gente tem que questionar algumas pessoas que insistem em achar ou até a ensinar que não é possível que um ser humano, que um crente, que um evangélico fale com Deus e que é preciso que ele tenha um mediador, um líder, que tenha uma oração mais forte que a dele. Biblicamente não existe uma oração mais forte. Todo crente é um sacerdote. Todo crente pode entrar na presença de Deus e oferecer sacrifício, oferecer adoração por si, oferecer sacrifício e adoração, oferecer as suas orações por si, pelos outros, pela nação. Você pode falar com Deus em todo tempo e em todo lugar, porque aberto está o caminho mediante o sacrifício que Cristo fez naquela cruz. Quando alguém diz, olha, você pediu oração, se você orar, Deus não vai te ouvir, mas se eu orar, a minha oração é mais forte. E aí Deus vai ouvir, eu vou interceder por você. Isso é uma heresia sem tamanho. Porque ele está dizendo que se você falar com Deus para pedir alguma coisa, Deus pode recusar e dizer não para você. Mas ele não, ele tem uma oração forte que Deus não é capaz de recusar a oração dele. Isso é uma heresia sem fim. Você não está preso a rituais e a modelos antigos de celebração. Você não tem que ir a alguém para dizer, olha, eu preciso que você me dê um jeito de eu ter o meu pecado perdoado. E você ir a um sacerdote e dizer para ele, olha, sacerdote, eu pequei. Aí o sacerdote diz, e no que você pecou, meu filho? Ah, eu fiz isso e mais aquilo. Aí ele vai te dar uma lista de coisas para você fazer, de rezas para você fazer, para você então ser perdoado daqueles pecados. Isso é uma heresia sem tamanho. Você pode, se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você pode ir diante de Deus pedindo perdão pelo seu pecado sem precisar de um outro mediador. Cristo é o seu mediador. Entre Deus e o homem só existe Cristo mediano. Você não precisa de um sacerdote, você não precisa de alguém que você tenha ele como quem tem uma oração mais forte. Ele tem acesso a Deus e você não. Se você aceitou a Cristo como o Senhor da sua vida, você tem pleno acesso à presença de Deus, porque Cristo já abriu esse caminho, o véu já foi rasgado e tem muita gente querendo costurar. Esse véu que foi rasgado, tem muito líder querendo costurar e trazer para si, né, a ideia, trazer para os outros a ideia de que só ele pode entrar na presença de Deus e interceder por você. Você tem acesso a Deus em todo tempo e em todo lugar, e não existe uma oração mais forte do que a tua. Ore, fale com Deus, busque, peça perdão, ele vai te ouvir. Se você aceitou Jesus, se o Espírito Santo está morando na sua vida, você tem acesso a Deus. Então, a verdade é que esse caminho está aberto. E o autor aos Hebreus, ele já identificou Jesus como esse mediador dessa nova aliança. Lá no capítulo 8 que nós lemos
no versículo 6, ele diz: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, ao dos sacerdotes. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseadas em promessas superiores. Então ele já indicou essa aliança. Agora ele explica no versículo 15 aqui, que o sangue de Jesus alcança até os pecados que estavam sobre a primeira aliança. Versículo 15 do capítulo 9 que nós lemos, vai dizer exatamente isso. Por essa razão, Cristo é mediador, ele é o quem media, quem está entre você e Deus, de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas até sobre a primeira aliança. O que o autor está dizendo aos judeus é que não é porque eles eram judeus que eles não tinham os seus pecados, e que a antiga aliança, uma antiga maneira, aquele ritual de expiação de pecado, era só um deixar o pecado de lado, sem o perdão total, mas Cristo alcança, o sangue de Cristo apaga até esses pecados. Então, as coisas do tabernáculo, do Velho Testamento, elas eram purificadas com sangue de animais, mas Jesus oferece um sacrifício muito melhor. Ele não oferece o sangue alheio, ele oferece o seu sangue. Ele não oferece o sangue de um animal imperfeito, mas o seu próprio sangue perfeito. Então ele pode verdadeiramente, ele conseguiu, trazer uma redenção do pecado de uma vez por toda. Ainda que os sumos sacerdotes do Velho Testamento oferecessem sangue todos os anos, pelos pecados do ano anterior, Jesus entrou no céu, na presença de Deus, uma vez só e de uma vez por todas. Entender esse capítulo 9 é muito importante, porque se nós não compreendermos a mecânica do antigo sacrifício e não entendermos a nova mecânica que Jesus propõe nessa nova aliança, nós vamos tentar confundir, vamos querer confundir uma coisa com a outra, misturar uma coisa com a outra, e não é possível. Há uma nova ordem, como diz aqui o versículo 10, eram apenas prescrições, essas coisas eram apenas prescrições que tratavam de come isso, não bebe aquilo, e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores, foram impostas até ao tempo desta nova ordem, desta nova aliança. Nós estamos na nova aliança com Cristo. Não temos nada com a aliança antiga. Não há necessidade de você ter alguém como sumo sacerdote da sua vida e que só ele poderá interceder por você. Não há um santo, não há um guia, não há um padroeiro, não há nada dessas coisas que mediam entre você e Deus. O único mediador entre você e Deus é Cristo. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, você pode ler isso de maneira muito clara, que Jesus, ele é esse mediador, Ele traz, no tempo certo, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei. Quando você lê 1 Timóteo capítulo 5, versículo 25, se eu não me engano, 5 versículo, 2 Timóteo 5, versículo... 1 Timóteo 5, 2,5. Deixa eu ver se é 2,5. 1 Timóteo 2,5. Capítulo 5, isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador. Só tem um que media. Só tem um sacerdote, só tem um intercessor. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Não há ninguém que possa abrir o caminho para você ou dizer, olha, fala comigo que eu falo com ele, porque você não tem acesso a ele.
Não tem nenhum santo, não tem nenhum guia, não tem nenhum líder. Você não precisa disso. Há um só Deus e há só um mediador entre Deus e os homens. O homem, aquele que se tornou homem, o homem Cristo Jesus. Jesus Cristo que se fez homem para tomar o nosso lugar e morrer em nosso lugar. Ele é o nosso mediador, o único necessário. Você não precisa de outro. E aliás, não existe outro. Se alguém disser que você precisa de um mediador, de um santo, de um guia, de alguém que faça esse meio campo entre você e Deus, isso é heresia. Alguém que tem uma oração que Deus ouça porque a sua não é ouvida, isso é heresia. O sacerdócio de todo crente é uma verdade. Você pode entrar na presença de Deus agora e adorá-lo, e interceder por sua vida, interceder pela vida dos seus, pelo seu país. Você tem acesso a Deus por esse livre e novo caminho que Cristo alcançou na cruz, mediante a sua morte e o seu sangue derramado. Fique com o novo, fique com o melhor, esqueça o antigo, não se perca com essas coisas, viva o novo, esqueça o velho, como disse o versículo 8, capítulo 8, versículo 13, a nova aliança torna antiquada a primeira, e o que se torna antiquado está envelhecido, e o que está envelhecido está a ponto de desaparecer. Faça desaparecer na sua vida toda coisa velha, toda coisa antiga, toda aliança antiga. Você tem uma nova aliança no sangue de Cristo. Deus abençoe a sua vida.